viver a vida intensamente. Ele gostava de baladas, usava todos os tipos de droga, bebia, fumava, não tinha limites. Esse típico jovem que, quando olhamos, a sociedade olha e diz: esse não tem mais jeito. Porém, na vida desse mesmo jovem existiam outras duas jovens. Essas viviam intensamente também, só que intensamente a servir a Deus. Elas eram ativas na igreja, participavam de pequenos grupos, faziam de tudo pela vontade de Deus. E numa semana, assim como esta, numa semana de oração jovem, elas decidiram que iriam orar por Noel. Pois apesar de ele ter essas atitudes, elas gostavam muito dele e almejavam vê-lo no céu quando Jesus voltasse. Já no terceiro dia de oração, aconteceu algo surpreendente. E uma das poucas vezes que Noel estava sóbrio, elas conseguiram falar com ele. E não perderam a oportunidade de deixar uma mensagem de amor. Ele ficou tão feliz com aquela visita e com aquela mensagem, que pediu que elas voltassem outras vezes. E já na segunda oportunidade, essas duas jovens deixaram outra vez uma mensagem de amor. Só que essa mensagem era de um amor diferente. Um amor único, sublime, sincero, um amor incondicional. O amor de Deus. Ele se sentiu impactado com aquilo e sentiu a necessidade de fazer uma visita na igreja daquelas jovens. Já no primeiro dia de visita, ele ficou um pouco acanhado, porém, se sentiu confortável perante Deus, não perante as pessoas, mas perante Deus. Decidiu então que iria fazer outras visitas, e foram 1, 2, 3, até que Noel já estava totalmente envolvido com as coisas de Deus, e já nem se lembrava mais dos vícios e das suas atitudes que havia tido antes. Então, ele decidiu que queria participar de um curso bíblico, um ensinamento. Ele pediu para que fossem dar um ensinamento bíblico para ele. Já no último dia, ele já tinha feito a sua decisão, a decisão mais importante da sua vida. Ele tinha se decidido que queria passar pelo batismo. O seu nome, então, foi colocado perante a liderança, os irmãos da igreja, para uma votação. Nessa votação, a maioria não, todos disseram que sim, a não ser uma irmã exemplar, uma irmã dizimista, que cumpria os mandamentos de Deus, que estava em todo culto, inclusive. Porém, ela era o alicerce da igreja, um dos pilares mais fortes da igreja. Porém, justamente essa irmã se opôs ao batismo de Noel. Mas, na votação da maioria, o batismo foi aceito. Algumas semanas após o batismo de Noel, aconteceu algo em sua vida. Aquela mesma irmã que tinha dito que não aceitava o batismo de Noel, tinha o nome de Longton. Longton morava em frente a um barzinho desses que muitos jovens não cristãos frequentam. Um barzinho regado a bebida, um barzinho regado à prostituição, à música alta, tudo aquilo que não convém para um jovem cristão participar. E uma noite, Longton fechar sua janela, ela avista o carro de Noel bem em frente a esse barzinho. Na hora, já dá aquele desespero nela, aquela coceirinha na língua. Eu avisei, eu sabia que esse rapaz não estava completamente convertido. Ele não merecia fazer parte dos membros da minha igreja. Amanhã mesmo tomarei uma atitude. Bem, o sol nem raiou e lá estava Longton batendo um fio para o pastor e dizendo tudo o que ela havia visto. Mas vocês prestaram bem atenção no que ela tinha visto, né? Apenas o carro. O pastor então decide não tomar nenhuma atitude precipitada. Convoca a liderança e os irmãos da igreja e Noel, o jovem acusado, para tirar essa história limpa. Chegando lá, Longton vem com uma sacola cheia de pedras, com todos os dedos acusando Noel. Noel espera sua sentença pacientemente calado. Quando ele tem a oportunidade de falar, ele decide fazer apenas uma pergunta para aquela irmã, que ele respeita muito, inclusive. Ele pergunta:
Irmã Longton, o fato da senhora ter visto o meu carro em frente ao barzinho ontem à noite é prova suficiente de que eu estava lá? Bem, eu já vou responder. Não é prova suficiente, pois ela não viu de fato Noel, apenas o carro. Poderia ter acontecido N coisas para o carro dele estar lá naquela noite. E justo naquela noite, o carro de Noel havia passado por problemas mecânicos. E justamente ali parou de funcionar. Por isso, irmãos, antes de sair apontando o erro dos outros, temos que ver a nossa vida. Porque às vezes estamos sendo injustos. A nossa justiça não é perfeita. A única justiça perfeita é de Deus. E no sermão de hoje nós vamos